Livro Suprema Sabedoria, de Haeckel. O segredo é escolher o equilíbrio, sem misticismo, sem materialismo, sem sistematismo e sem teologismo. Grau 7 de 777. Haeckel e o Deus de Spinoza. Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, no século XVII. As palavras da sua filosofia abrem a mente de pessoas bitoladas, hoje no século XXI, mas para um outro extremo, que precisa ser denegado e refutado. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero é que faças, é que saias pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Pare de ir a esses lugares obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo e é aí onde expresso o meu amor por ti. Então, este é a concepção divina de Spinoza. Pare de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que estás aqui, de que estás vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procuras fora, não me acharás. Procuras-me dentro de ti. É aí que eu estou, batendo em ti. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Capítulo 8, de 777. A religião fortalece o pecado. Existe algo conhecido como contra-informação. A definição de contra-informação é uma ação ou estratégia que visa neutralizar os serviços de informação do campo do inimigo para impedir ou dificultar seu acesso à informação verdadeira, mediante, sobretudo, a divulgação de informações falsas. Entendendo isso, temos a prática religiosa dogmática, condenada em 2 Coríntios 3 e em Colossenses 2, de 18 a 23. Como exemplos, a contra-informação. O crente cristão pentecostal, seja qual for o rótulo, a profissão de fé, ele aprende desde cedo batalha espiritual, medo da ação do diabo, encher-se de poder, busca de Deus, consagração, privação de alimento, proibições dogmáticas no intuito de ser mais espiritual e menos carnal. Ora, aqui cabe o que já ensinei. Ser espiritual é ser antagônico de ser material. Aí cabe uma grande tristeza, pois quase todas, para não dizer todas, as denominações ensinam que ser espiritual é isso, e vivem do materialismo eclodido por Calvino, pai do materialismo europeu e americano. Ninguém consegue consagrar-se a vida toda, ou o tempo todo,
O apóstolo Paulo, sabendo disso, ensinou que equilíbrio em suas cartas. O homem carnal, está sujeito a nunca ter êxito na missão de santificar-se e fugir das paixões da carne. Assim sendo, temos consequências mais lamentáveis possíveis. E nessa luta pelo medo, pela ganância, pela culpa, na triste tríade religiosa do ter, ser e poder, o cristão vive uma contra-informação, fortalecendo em seu subconsciente o pecado. O salvo não cai, o salvo não peca deliberadamente. Se alguém assim procede, inconstante, hoje aqui, amanhã ali, hoje de pé, amanhã caído, é porque nunca conheceu o Evangelho. O pecado, o mundo e Satã são grandes e fortes sim, mas nunca serão mais fortes que um salvo, que um membro do corpo do próprio Criador. O Evangelho, a verdade, liberta de uma vez para sempre. Não existe bênção ou maldição, existe graça. Esse é o capítulo 9 de 777. Eu não queria tocar profundamente em assuntos como trindade, bênção, batismo, porque se tinha a concepção de que batismo era o que é hoje. Então pensei, para que tocar nesse assunto? Deixe as pessoas que se batizem. Mas, se você entra em colapso ao imaginar que está trilhando os mesmos passos do sistema religioso, afinal não falarei a verdade para as pessoas. Você perde quando desmistifica, você perde quando fala a verdade. A verdade é duríssima e até melancólica, porque ela tira falsas esperanças injetadas pelo sistema do mundo. A palavra bênção vem do hebraico, vem de uma raiz que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e saudar, tanto no hebraico quanto no grego. Apresenta um sentido de concessão de alguma coisa. Nos dicionários, contação de benzer, favor divino, graça. O assunto de bênção é intocável. A ideia de bênção velho-testamentária é tão viva quanto o dízimo, templo, quanto tudo. Mas quando vemos na raiz, na radical bênção, equivale à graça, nós temos uma grande revelação e um entendimento extraordinário. Porque o Senhor morreu na cruz, o próprio Deus em carne, para nos dar a bênção. O Senhor trouxe para nós a bênção. A graça já existia, sempre existiu, mas existia assim como o seu Espírito. Como a Arca da Aliança em manifestações esporádicas, específicas e efêmeras, com o Senhor morrendo em carne para nós, Ele trouxe e se fez bênção, para que não tivesse mais maldição. A maldição da cruz de Gálatas 3:13 se esvaziou. A bênção que se trata o Novo Testamento é a bênção da graça, que muitas vezes veio de outro radical que foi colocada em traduções como bênção. Os padres preferiam a bênção da graça num processo sorrateiro, para tentar incluir a bênção mesmo depois da morte de Jesus, a fim de que as pessoas acreditem que ainda há bênção, que ainda há o abençoar e o amaldiçoar, num processo vicioso de servir uma religião até o fim. Porque se alguém entende a graça, essa bênção da salvação, do sangue de Jesus, fica evidente que não precisa mais de mãos abençoando ou amaldiçoando. A morte de Jesus é a bênção que venceu a maldição. É a graça que invalida qualquer sacerdotalismo, qualquer imposição humana, qualquer medo de maldição. A morte de Jesus invalidou por completo a bênção passageira e nos deu a bênção permanente
perpétua até sua volta. Isso é graça, isso é evangelho.